Por trás de toda mulher que está tentando engravidar, existe uma mulher real que está vivendo o seu tempo, seus medos, suas dúvidas e suas reconstruções. E hoje aqui no Jornadas que Inspiram, a gente vai conversar com a Karine Cerqueira, que é jornalista, psicanalista, que o foco dela é em mulheres 40+. Obrigada, Karine, por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, falando sobre um tema tão importante para nós, mulheres. Eu adorei o convite, acho essa iniciativa aqui maravilhosa, porque informação, né, que tem a ver com saúde, quanto mais, né, melhor, porque a informação realmente transforma, né? Ela consegue fazer a gente mudar estilo de vida, rotina, e falar de mulher 40+, para mim, é uma paixão. E escrever sobre 40+ também. Escrever também. A Karine escreve bastante, que tem os livros dela. Então, aliás, aproveitar, quero te dar esse aqui, que é o meu livro, que eu escrevo sobre dependência emocional, junto com outros colegas, e esse aqui, falar dele, que eu não consegui trazer, porque só venderam todos, menina. Agora, sim, só na próxima fornada. Relacionamentos não nascem prontos. E esse aqui, GPS Fit, que é o best-seller, que está na Amazon também, e que em breve vai sair uma nova fornada. Ótimo, obrigada. Então, aqui a gente está como expert, de falar de mulheres 40+, e eu coloquei aqui algumas coisas para a gente conversar, que vocês me enviam, que eu vejo no dia a dia também. Karine, você trabalha com várias mulheres, escuta várias narrativas femininas. Como é que você enxerga isso hoje? Essa mulher que está tentando engravidar hoje, como você enxerga a forma como a mulher vive essa maternidade? Eu acho que para falar sobre essa mulher que está tentando engravidar hoje, a gente precisa usar a antroposofia e buscar um pouquinho dessa mulher, de onde ela vem. A gente, quando nasce de 0 a 7 anos, o setênio, né, vai falar sobre isso, esse cruzamento da maturidade da pessoa, desenvolvimento do racional, do cérebro, e ela na vida social. E aí a antroposofia cruza isso. E eu acho que essa mulher 40+ se explica muito por isso. Porque dos 0 aos 7, fazendo uma rapidamente, do 0 aos 7 a criança ainda acha que é o corpo da mãe. Então ela não sabe que ela é uma pessoa sozinha. Quando chega dos 7 aos 14, ela já descobriu que ela é uma pessoa sozinha. Só que aí ninguém quer ser sozinho, ela precisa de uma tribo. Por isso que os adolescentes vivem tanto em tribo, tanto iguais. Sim. Depois dos 14 aos 21, eles querem o quê? Desenvolver seus talentos, suas forças. E aí dos 21 aos 28 vão criar asas para essas forças. E aí vai dos 28 até os 35. Só que isso tudo, enquanto isso, o cérebro está pensando para fora, ou seja, para a sociedade. Eu me formo pelo meu pai, eu busco um marido parecido com a minha mãe, uma transferência, eu vou fazer uma faculdade pelo meu irmão mais velho que eu me espelhei. E aí, quando chega aos 40, a mulher, né, e o homem também dão esse mergulho interno, porque faz-se toda uma análise de tudo o que eu estou vivendo até aqui. Eu comecei a entender a finitude da vida, Então, o que eu estou vivendo até aqui, vou ter mais tempo, eu preciso viver para mim. E aí eu acho que quando essa mulher vem engravidar, né, a partir dos 40, ela já vem com esse desejo. Eu preciso engravidar para mim. Ela já entendeu que ela não precisa dar netos a ninguém, que ela não precisa dar filhos a ninguém. E aí a grande pergunta que eu acho que vem, né, provocar essa questão também agora o fato com a fertilização não é se pode engravidar ou não, porque vocês estão aí provando que pode. Sim. Mas é por que eu quero engravidar agora. A maternidade vem diferente, vem de algo mais de dentro, sem uma pressão social. Exatamente, é uma vontade dela sem a pressão social e sem ter que responder, porque às vezes ela já saiu do primeiro casamento, entendeu que estava casada com uma transferência do pai, entendeu que estava vivendo por causa da mãe, não sei aonde. Então ela nesses 40, ela está querendo viver para ela, e o filho vai fazer parte disso. É uma mulher mais estruturada para ter filho, economicamente e conscientemente. É uma mulher que deseja mais e que não foi pega de surpresa. Ela investe naquilo. Tempo, dinheiro, determinação, né, força para realizar esse sonho e realizar essa maternidade. Sim, então ela tem uma consciência maior e mais integrada, né? Falar da medicina integrada é uma consciência mais global, sim, tanto interna quanto externa e dentro da sociedade. Eu acho que é uma maternidade linda, assim. Eu fiquei 5 anos
à frente, que eu tive com 35, mas eu já me sinto muito mais boa mãe, né, sendo mãe desse meu segundo casamento, do que quando eu casei pela primeira vez em 22. Se eu fosse mãe com 22 anos, eu seria sei lá, um twister. Diferença, É. sim. E aqui, como a gente falou do tempo, dessa pressão do tempo, a gente ainda tem essa pressão que é silenciosa, ela ainda existe, que a gente encontra aqui hoje em dia, mas o que você percebe nessas mulheres que estão vivendo a maternidade, elas já não estão mais pressionadas por esse tempo, porque ainda existe. E agora é o contrário, não é engravide, é não engravide. Você já passou do tempo. Você acha que a gente está passando do tempo? Essa mulher passa do tempo? A gente está velha, como as pessoas falam, para engravidar com 40, 50 anos? A famosa, muita gente pode julgar, né? Mãe-avó. Né? A mãe-avó, porque na verdade a mulher ela é muito taxada pela fertilização dela, né? E tem nomes para isso. Você fica mocinha, Sim. Aí depois de ficar mocinha, você fica jovem, quando você tá bonita, você tá ali ovulando, todos os homens desejam com 28 anos para você ser mãe. Aí depois você vai aos 35, 40, quando você decide ser mãe, quando você já vive para você. E hoje em dia, com a nossa qualidade de vida, expectativa de vida pelo IBGE muito maior, a gente já pode decidir ser mãe mais tarde. Então, eu acho que o conceito de olhar para essa mulher que sempre foi marcada e taxada pela fertilidade é muito cruel, porque hoje em dia a gente tem que pensar, e quem transforma isso somos nós, né? A mulher sempre transformou tudo, de que ficamos menstruada 30 anos, vamos supor, dos 13 aos 43. E hoje em dia, com a expectativa do IBGE de 79 anos de vida, ficaremos menopausadas dos 43 aos 83, 40 anos. A questão é saber que, a partir de agora, dos 43, se você já foi mãe, os filhos estão saindo de casa, ok. Se você se separou, você não precisa mais servir, prover a produção. Você pode desfrutar da vida para você. Eu acho que aí está uma linha tênue muito boa do que a mulher vai se sustentar nesses 40 anos sem ter a obrigação da reprodução. Sim. E sim, né, na sociedade. E quando ela escolhe, ela pode também escolher aí a fertilidade como uma liberdade, Sim. não a obrigação, porque nós mulheres somos vistas, inicialmente aos 25, 30 anos, como tendo só a fertilidade, tendo que engravidar. E essa mulher de 40 e poucos, ela já não é vista como uma mulher fértil, ela é vista como uma mulher que está diminuindo a sua fertilidade, mas ela escolhe ainda engravidar. Então, ela está escolhendo a maternidade como uma liberdade. Isso é lindo, né? Isso Sim. é lindo, poder engravidar aos 40, poder engravidar aos 50, né? Porque você está ali com total capacidade de também servir e servir a quem quiser. Eu quero servir agora ao meu filho, né? À minha maternidade. Então, eu não preciso mais servir a ninguém. Mas agora eu quero servir a isso, quer dizer, é uma escolha. Uma escolha. É uma prioridade. Então, assim, é muito bonito a mulher ter esta decisão, porque antigamente o que acontecia? Nós, meninas, né, brinca de boneca, somos ensinadas a cuidar, a nutrir, né, a cuidar da família, a cuidar dos namorados, dos maridos, e o homem é ensinado só a ir trabalhar. Vai trabalhar, vai estudar, vai morar fora, enfim, vai galgar coisas do lado de fora. E a mulher tem toda essa parte da casa, da nutrição, da maternidade, do cuidado. Então, ela fica muito estereotipada de que essa decisão é dela. E agora, com os 40 anos, poder decidir ser ela, somente ela, olha que beleza, porque muitas podem ser mães sozinhas. Sim, e essa liberdade de escolha, a gente acabou conduzindo um pouco para isso. Escolha, a nossa liberdade. A gente tem realmente essa liberdade de escolha? Será que as mulheres recebem informação suficiente para entender a liberdade de escolha? A gente fala muito sobre isso. Temos liberdade de escolher o que queremos hoje. Mas temos informação? Você, como jornalista,
verifica isso? Você observa que a gente consegue realmente dar informação para essas mulheres que querem escolher? Que quando eu falo de escolha, eu me refiro a uma mulher que engravidar depois dos 40, já sabe, está com 25, 30 anos. Ela tem informação, congelamento de ovos, ela tem todas essas informações, você tem observado isso? Então, eu escrevi recentemente uma matéria que foi capa do jornal da Caderno Saúde do Globo. E eu acho que essa informação não chega para muita gente, né? Foi capa uma vez e aí fica um tempão sem falar. Mas o que a gente trouxe de novidade foi que o estresse ele está antecipando essa menopausa. Então, se antigamente se imaginava, a partir dos 40 eu penso nisso, não, 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 não. Tem que começar a pensar a partir dos 30, porque os 35 podem já ser mais difíceis. Podem ser o antigo 40 na necessidade de fertilização. Por quê? Porque o estresse, ele tem potencial de causar insônia, de causar alteração no cortisol, inflamação do corpo, vontade de comer muito doce, engorda, irritabilidade no dia seguinte. Parece que eu estou falando de quê? Da menopausa. Então, realmente, a menopausa também tem todos esses sintomas: inflamação no corpo, né, irritabilidade, noites de sono mal dormidas, no dia seguinte compensa para comer, né, pela boca a energia que não foi equilibrada durante o sono REM. Então, há aí um desequilíbrio. E esses dois são iguais, então eles se potencializam. Quando o estresse e o climatério se encontram, aí é que é essa nova necessidade de se falar isso. Não é mais a partir dos 40, é a partir dos 30, 35 anos que essa mulher tem que decidir guardar seus óvulos para ter a sua liberdade, para poder viver, para poder ir buscar trabalho, galgar a profissão, para depois vir a ser mãe. Mas não é mais aos 40. Então, eu acho que essa informação tem que ser mais disseminada. Mais disseminada. E também o que eu venho observando, eu falo muito sobre congelar óvulos, liberdade de escolha, preservar as nossas opções, mas o que eu observo é que as mulheres não entendem muito bem o que é isso. E eu vou te falar uma coisa que eu quero saber sua opinião sobre essa questão da liberdade de escolha. Será que a gente tem mesmo? Será que ainda assim nós estamos sendo influenciadas pelo contexto geral, pelas relações que a gente tem? Será que o externo ainda não está influenciando as nossas escolhas? Porque eu cruzo às vezes com mulheres, nossa, que eu atendo no dia a dia, mais jovens, e algumas assim, não, não quero de jeito nenhum essa novidade aí de congelar ovos, todo mundo falando sobre isso, porque é um contexto que a gente vive. Então, será que a gente ainda é influenciada também nessa nossa liberdade de escolha? Com certeza, né? A gente é influenciado em tudo, porque do que nós somos feitos? Nós somos feitos da natureza, que a gente nasceu, né? E do ambiente que a gente vive. Então, às vezes você vê, eu vejo na clínica, né, uma pessoa sanguínea, mas ela nasceu numa casa onde os pais são austeros, rígidos. Ela, o jeito dela é sufocado. E ela vive e tem a personalidade moldada, né, através de mecanismos de defesa e couraças de caráter, problemas, sintomas que vão dar depois, por aquele ambiente que a sufoca. Então é a mesma coisa que acontece com a sociedade. Nascemos independentes. Hoje em dia, com a medicina, cada vez mais. Ter filho a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. E aí a sociedade vem de uma forma patriarcal, ainda fala: você tá ficando pra titia. Somos cobradas até em casar. Né? Somos cobradas em tudo. A mulher sempre foi alvo de muitas críticas. Já está namorando? Quando vai casar? Quando vai ter filhos? E hoje em dia eu acho que é isso, assusta, e por isso de repente se cala, porque a mulher não precisa mais nem de parceiro para engravidar. Quantas você tem aí pacientes que resolvem ter a maternidade independente? Sim, o novo modelo de família. Aproveitando esse gancho, a gente acho que pode falar um pouco sobre isso, como você vê essa questão da maternidade independente, de casais diversos, as novas formas de se construir uma família. Que a gente vê nos 40, 50, mas essa nova forma de a gente construir família. Sim, que coisa bonita, né? Duas mulheres que se amam ou dois homens que se amam e que resolvem ter um terceiro, né, amor. E por que não? Né? E aí a sociedade fica ali em cima, né? Mas a natureza
A natureza, ela e é biológica. Sim, sim. Ainda se fala muito sobre isso. Falando de natureza e o homem, que é um detalhe que a gente quer sempre saber como funciona, porque essa responsabilidade ainda recai muito sobre a mulher, a responsabilidade sobre a maternidade, de sim ou de não, de como conduzir, ainda recai muito sobre a mulher. Como você vê o papel do homem hoje em dia? Eu acho que isso começa muito já nessa paternidade que se modifica cada vez mais, né? Ainda somos aí quase 40 milhões de mães, chefes de família, né? Sim, Foi agora recentemente o show da Loba e ela veio com todos esses dados, né, maravilhosos que levantam tantas pautas importantes quanto essa. Então você vê que estar nas costas da mulher não só ter, parir e ainda sustentar, educar e formar, sim. né? É muito trabalho para a gente, mas há de se transformar. Eu já vejo pais que começam a levar ao colégio, buscar do colégio, fazer dever de casa, mas é uma coisa ali, formiguinha, né? Não é a maioria, mas todas essas já pequenas transformações, né, servem para um todo aí que lá na frente vai ser, né, essa transformação total e dois pais, né, sendo pais, né, que bonito ver os dois participando. E aí eu acho que é uma coisa que traz muito para a clínica, né? O que a gente vê hoje em dia entre pessoas, né, com a nossa faixa etária, vamos botar aí de 35 a mais anos, são pessoas que não sabem viver vínculos, não têm dificuldade em vínculos relacionais e tem dificuldade em, às vezes, numa conversa difícil a dois com o marido, às vezes numa conversa difícil a dois com o chefe. Por Sim. quê? Porque não desenvolveu essa habilidade lá atrás. Ficou com esse não vivido, né? Sim. Então ela não desenvolveu a habilidade da fala em sentimentos, não desenvolveu a habilidade da fala, né? Por causa de sufocar emoções. E o que é isso, essa habilidade da fala? Está na função paterna. A mãe tem a função de acarinhar, acolher o afeto. O pai tem a função de levar ao mundo, colocar a fala, dar a exposição. Se Dá não tem paz limites. dentro, dá limites. Se não tem paz dentro de casa, Sim. ficamos sem essa habilidade. Então, estamos vendo muitas pessoas agressivas ou reprimidas, né, que é o pêndulo, ou fala de uma forma agressiva, ou não fala e se cala, porque não tem o meio do caminho, porque os pais faltaram, porque são da geração, né, baby boom ainda, pós, pós-guerra, Segunda Guerra, ou seja, homens que não sabiam falar de emoção. Então a transformação ela é muito maior. Primeiro vamos ter que ter homens que falem em emoção, para depois ter homens que digam, né, como a gente já quero ser pai, meu sonho é ser pai. Quero ser pai, quero ser pai. É participar, porque a gente vê no dia a dia, os homens ainda não querem fazer os exames. Parece assim, há 10 anos eu já falava sobre isso. E eu ainda continuo falando. Ainda chegam casais onde o homem não faz o exame. Em todos os lugares que eu vou conversando com as pessoas, eu verifico isso. Então, os homens ainda têm dificuldade de fazer exames, ainda tudo é culpa da mulher. E essa mulher agora, 40 a mais, que a gente está falando mais aqui hoje, ela, eu vejo que a gente tem força, tem liberdade, mas parece que ainda tem um molde da sociedade. É esse contexto, é a pressão do homem, o parceiro, a gente ainda, não vou dizer subjugada, mas a gente ainda tem esses limites aí que estão Sim, rondando, temos limites que né, parece que a gente é um balãozinho, aí fica aquela cordinha que puxa puxando, para baixo. aí balãozinho, aí vem a cordinha, mas é a necessidade do todo, né? Todos somos um, Sim, né? Se o homem não fala, a mulher não escuta, o filho não conversa. É isso, sim, né? Então, vivemos o todo, somos um, e assim, essa transformação acontecerá, mas ao longo prazo. sim. Eu trouxe aqui uma outra curiosidade para a gente conversar, que eu estava vendo com algumas pacientes. Você percebe que ainda existe uma tendência de a gente manipula um pouco aquilo que a gente está vivendo sobre, não vou nem dizer que é uma sabotagem, mas de talvez por medo,
eu não quero mais engravidar, eu já estou aqui na menopausa. Eu vejo algumas mulheres também com esse discurso. A gente quer, existe o grupo que quer engravidar, e existe um outro grupo que quer também, mas ela acha que já não é mais para ela. Com certeza, né? Porque o que acontece? Aí eu acho que é um pouco da Mulher Maravilha, que é a síndrome da Mulher Maravilha. O que que é a síndrome da Mulher Maravilha? Se a gente for lá atrás de novo, do 0 aos 7 anos, a gente vai entender muita coisa. Quem eram as nossas mães? Eram mulheres que estavam começando a entender que liberdade é liberdade financeira. Então, a sua mãe, sua tia, né? Muitas vezes a sua avó tem que trabalhar, tem que ter o seu dinheiro, você tem que conquistar as suas coisas. E aí fomos o quê? Para ser aceitas e aprovadas. Fomos vestindo uma casca de fortes. E aí fomos virando essa personagem super-herói da Mulher Maravilha. Só que aí eu te pergunto, falando em super-herói, que todos temos essas capas. Uns são os super-heróis salvadores, outros são os super-heróis super fortes, outros são os super-heróis médicos, né, que querem tratar e cuidar de todo mundo. Mas qual era o seu melhor super-herói? Meu, era o super-homem. O super-homem. Então, até o super-homem existia um lado vulnerável dele, que era o Clark Kent. Então, o Sim. super-homem não era super-homem o tempo inteiro. Só que nós estamos querendo ser super-heróis o tempo inteiro. Então, quando essa mulher chega aos 50, sem saber, esse é o maior problema, sem saber se o não quero ser mãe é porque eu não quero, ou não quero porque não pude, ou não quero porque não sei. Porque essa mulher que não consegue se responder, ela não consegue ser vulnerável. E se ela não consegue ser vulnerável, ela não vai para uma terapia. E se ela não vai se estudar, a vida vai passar e depois ela não tem como resolver. Só que a pessoa que se permite sair um pouco, né, dessa capa de super-herói, seja a mulher elástico, que é a que eu mais gostava, a mulher elástico, que no final de contas ela era dona de casa, dava conta de tudo, mas que ela era elástico, mas que voltava. A Mulher Maravilha, que também tinha. O Clark Kent, que também existia. Quer dizer, a gente tem que se permitir sair dessa estrutura de não quero e pronto. Por que não quero? Atrás de um não sempre há uma vulnerabilidade. Sim, interessante. Para a gente finalizar, eu queria que se você pudesse deixar uma reflexão para essas mulheres que estão aí querendo, ou na dúvida, claro, mas engravidar aos 40, 50 anos, por que não? O que você deixaria, que você falaria para elas? Eu falaria que, olha, vocês são o futuro e vocês estão fazendo parte de uma transformação lindíssima e que cada passo libertador que uma mulher dá hoje, ela abre a porta para milhões que vêm atrás. Então, seja tendo filho com homens ou seja tendo filho com parceiras, a questão é se eu quero e há a possibilidade, por que não fazer? Ou sozinhas? Ou sozinhas. Né? Sim, Eu acho que é ótimo. isso, assim, a gente tem que ter consciência de que quando a gente é forte e busca uma coisa que não é o que a sociedade pede, a gente está abrindo portas. E essas portas não são só pra gente. E vem milhões atrás. Então As mulheres em reconstrução. exatamente. Já as dando aqui mulheres um spoiler. um spoiler do nosso próximo projeto que a gente vem juntas, né? Assim, ó, não sei o que que é, não sei o que que é. Vai ter muita coisa boa para todo mundo. Obrigada, Karina. Eu adorei. Muito bom ter Obrigada, você doutora aqui. Andréia. Muito Obrigada bom mesmo. por a gente estar junta, por você ter aceitado o nosso convite do nosso outro projeto. Adorei. Você é uma pessoa maravilhosa, porque você não só constrói vidas, porque você é luz. Né? Então você só podia Eu construir estou muito vidas. feliz de estar com vocês, desse convite, da gente ter essa parceria para esse novo trabalho. Também. Tá? Muito Obrigada. parabéns. Obrigada.